saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Antes de tudo, eu quero deixar uma palavra que está escrita lá em Romanos 5:8, uma palavra bem conhecida que diz que Deus, Ele prova o seu amor para conosco. Porque Cristo morreu por nós, né? Sendo nós ainda pecadores. E graças a Deus por isso. Mas eu quero contar um pouco de uma experiência que eu tive logo nesse início do ano. Uma das, né? E essa eu contei até para a irmã Valéria. E ela achou muito impactante. Irmãos, no início desse ano, aconteceu algo muito impactante comigo. Eu estava muito mais mesmo acessando o Face. Todas as vezes no meu trabalho eu passava a maioria do tempo vendo o Face. Eu estava trocando os meus momentos de meditações por ficar olhando as novidades da internet, enfim. Um belo dia, uma certa noite, eu sentei para ler a palavra do Senhor. E aí eu fui olhar o Face, certo? Aí o Senhor me disse no meu coração que eu estava dando mais ênfase às coisas da internet, do Facebook, do que a palavra. Aí imediatamente eu fui pro quarto, né? E pensei assim, eu vou ler a palavra lá, no aparelho celular, certo? Aí fui, deitei na cama. Aí, antes de abrir o aplicativo da Bíblia, eu abri o aplicativo do Facebook. E aí, meus queridos, quando eu abri o aplicativo do Facebook, tinha uma moça lá, né, ensinando as coisas que eles ensinam lá a fazer, um tipo de simpatia, né? Aí muito bem, aí eu fiquei olhando. Aí chegou no meio desse ensinamento, eu achei muito estranho, tá entendendo? Aí ela falou assim, olha, como assim você concorda? Você digite sim, né? Aí o que aconteceu? Aí imediatamente eu falei, tá repreendido em nome de Jesus, isso é obra de feitiçaria. Aí, minha querida, quando eu falei isso, imediatamente me entrou uma galinha lá no quarto. Eu estava, irmãos, acordada. Não estava dormindo. Eu estava acordada como estou falando com vocês aqui agora. Entrou uma galinha e eu não sabia de onde era essa galinha. Eu falei, meu Deus, como foi que essa galinha entrou? Aí imaginei, deve ser quando eu entrei de manhã, a minha colega abriu a porta e a galinha entrou, mas não tinha como, que não tem galinha por aqui para entrar. Aí essa galinha corre para debaixo da minha cama. A minha cama fica junto de uma janela, né? Do janelão. Aí quando ela entrou debaixo da cama, eu levantei da cama para tanger a galinha. Quando eu cheguei lá tinha 4 pintos, 4 pintinhos. Aí quando eu botei a mão para tanger, para pegar os pintos viraram ratos. E um dos ratos segurou no meu dedo e eu sacudi o meu dedo e apertei a cabeça do rato. Aí quando eu apertei a cabeça do rato, eu já vi que não era normal, porque a galinha teve aqueles pintos virar rato, eu falei, só podia ser espiritual. Aí quando eu sacudi o rato, que estava grudado no meu dedo, quando eu olho na porta, vinha 2 adolescentes, um mais ou menos de 12 e outro mais ou menos de 9 anos. E aí eu falei assim, por onde que esses meninos entraram?
Não tinha como. A porta fechada. Eu passei o dia todo, a porta fechada, ainda com pega ladrão, a janela alta, né? Se eles subissem na janela, sei lá, porque eles têm tanta arte, morria, porque a grade de lá do portão tem cerca elétrica. Eles iam morrer. Aí eu falei para ele assim, por onde vocês entraram? Por onde? Ele disse, eu te conheço. Eu falei, você não conhece nada, nunca te vi, você me conhece de onde? Ele disse, você me chama todo dia. Eu falei, eu chamo todo dia, nunca lhe vi. Aí o Maior falou assim, eu te conheço do Facebook. Todo dia você me vê no Facebook. Você me conhece de lá. Aí quando falou isso, eu vi que era demônio. Aí eu repreendi. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Quando eu repreendi, os dois pularam a janela do meu quarto. O menor sumiu e o maior ficou pendurado no parapeito da janela. Aí eu não vi barulho nenhum. Eu falei assim, meu Deus, cadê o pequeno? Será que caiu? Mas eu não vi barulho nenhum. Aí o grande, o maior, me deu as duas mãos para eu segurar, porque ele estava fazendo missão de cair. Aí eu falei assim, não vou lhe dar a mão, porque se eu der as minhas mãos, você é mais forte do que eu, você vai me puxar e eu vou cair com você. E eu vou morrer. E era isso que ia acontecer. Quando eu falei que não ia dar a mão a ele, ele pulou de novo para dentro do quarto. Quando ele pulou para dentro do quarto, ele ficou fazendo a ganzarra. Aí eu cheguei e saí para pedir socorro, né? A vizinha do lado, para pedir socorro para Joseli. E lá eu, né? Aquele rapazinho, sei lá. Aí quando eu saí, irmãos, para pedir socorro aqui na porta da vizinha, a vizinha demorou de abrir essa porta. Demorou. Quando ela abriu a porta, eu contei para ela o que tinha acontecido. Mas a vizinha com a lerdeza, meus queridos, eu vou chamar o guarda para ir lá. E eu deixei a porta da cozinha aberta. Eu vou chamar o guarda. E aí nada de chamar esse guarda. E eu fiquei numa aflição. Eu gemia, gemia por socorro. Gemia por socorro para alguém vir botar esse menino para fora. Porque eu tinha medo dele fazer alguma coisa com a minha paciente. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, quando eu estava lá gemendo, eu já me encontrava no quarto. Tá entendendo? No quarto de novo. E aí ele saía. Quando ele saía, aí veio o meu estado normal. Tá entendendo? Veio o meu estado normal. Aí quando veio o meu estado normal, eu falei assim, eu vou desinstalar esse Facebook. Meus irmãos, é como o salmista, o 43, no capítulo 43 diz assim, uma costa suspira pelas águas, né? Assim a minha alma pelo Senhor. E eu tava em uma aflição, querendo logo abrir, fechar aquele Facebook, tirar do meu celular. E ali consegui, mas era muita vontade, mas era uma vontade imensa. Era como se não desse tempo eu desinstalar do celular, porque a vontade de desinstalar era muito mais do que a aflição que eu estava sofrendo, que eu passei. E aí quando eu desinstalei o aplicativo do meu celular, eu vim no meu estado normal, certo? E aí, irmãos, quando eu olhei para a porta, me veio um regozijo tão grande, que eu comecei a falar em línguas. Aleluia, Jesus, glória a Deus, seja dada a honra e glória. E eu comecei, meus irmãos, naquela
naquele gozo tremendo, coisa que há muito tempo não tinha sentido. Oh, meu Deus do céu, que coisa boa, maravilhosa. E aí eu fiquei. Aí quando eu estava bem mesmo embriagada do espírito, veio meu estado normal. Aí eu perguntei à paciente, você ouviu eu falando alguma coisa? Não, tem certeza? Eu queria saber se ela ouviu tudo que eu ouvi. Ela não ouviu nada, né? Então o reino espiritual, nossa, ele existe, né? Ele existe, nós não devemos brincar com as coisas sérias porque existe, certo? E desse dia pra cá eu não quis mais saber desse negócio. Primeiro eu desinstalei, né? Desinstalei do meu aparelho. E eu vi que eu estava dando muita ênfase a esse negócio desse Facebook. E Deus falou comigo, né? E eu creio que muitas das vezes acontece isso com o povo de Deus. Eles, infelizmente, dão mais lugar às coisas materiais, às coisas seculares, do que os mandamentos, né, do Senhor, a doutrina do Senhor. E a palavra de Deus diz que a lei do Senhor ela é perfeita e ela refrigera a alma, né? Então, irmãos, esse é um pequeno testemunho do que aconteceu, né? A experiência que eu tive, uma das esse ano, né? Que nós venhamos meditar na palavra de Deus, que nós venhamos ter sede e fome da palavra de Deus, porque é ela que nos alimenta, ela é a nossa bússola, ela que é a nossa regra de fé e prática. Então vamos viver a palavra, porque Deus é fiel para nos dar a vitória, tá certo? Que Deus em Cristo assim continue abençoando cada um de vocês, né? Muito obrigada por tudo. Um beijo no coração, tá certo? A paz do Senhor.